Boa tarde a todos, tudo bem? Olá, então, bem-vindos aí a mais uma aula, né? Com autores aí hispânicos. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu já comentei com vocês sobre Eduardo Galeano na minha primeira aula, e essa segunda e última aula eu vou comentar um pouquinho sobre Mário Benedetti, né? Que é outro escritor uruguaio. Sou apaixonada aí pelos escritores uruguaios, né? Então, eu dei o nome da aula de hoje As Múltiplas Faces de Benedetti. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Então, bem-vindos a mais uma aula. E meu nome é Cláudia Cristina Ferreira, como está aí na tela, sou professora da UEL, né? Uma foto aqui do Benedetti, para quem ainda não o conhece. Bom, aqui eu trago uma foto de dois escritores que eu adoro, igual a primeira aula foi do Eduardo Galeano, né? Então, nós temos aqui Eduardo Galeano e ao lado dele, Mário Benedetti. Então, eles foram, assim, grandes amigos, né? E nesta foto representa, então, essa questão militante, né? Essa questão mais ativista e política desses escritores excelentes, maravilhosos aí, representantes da literatura em língua espanhola e ambos aí do Uruguai, né? Então aqui é uma foto que eles estavam numa atividade em prol dessa responsabilização dos agentes da ditadura uruguaia, tá bom? Só para vocês verem aí um pouquinho. E aí pergunto, quem foi então Mário Benedetti, né? Mário Benedetti, eu vou trazer alguns dados biográficos da vida dele, então, em relação à formação, algumas obras, bem sucinto, para vocês saberem aí onde vocês estão, né, se localizarem dentro da literatura, tá? O Benedetti, ele nasceu no dia 14, né, de setembro de 1920, na cidade de Paso de los Toros, né, no Uruguai. E ele veio a falecer de uma complicação, ele já estava aí nos últimos anos de vida, com vários problemas de saúde. A última internação ele havia ficado 12 dias, né, com complicações de intestino. Então, ele veio a falecer dessas resultantes aí dessas complicações, né? Também aí em Montevideo. E ele tinha 88 anos na época, que foi dia 17 de maio de 2009, tá bom? A carreira do Benedetti, ela se iniciou em 1949, né? Só que ele só veio a ficar aí renomado, se tornou renomado, um escritor mais conhecido, ganhou essa notoriedade a partir de 1956, com a obra Poemas de Oficina. Ele passou, devido a ser militante de esquerda uruguaia, ele passou muito tempo exilado em vários países, por 10 anos, né? Países como Argentina, Peru, Cuba, Espanha. Então, somente em 1983 é que ele pôde regressar para a sua terra, para a sua pátria, para o Uruguai, né? Onde veio a falecer. Publicou mais de 80 obras, inúmeras obras sobre temáticas aí não tão diversificadas como o Galeano, mas ele tem essa questão dos gêneros, né, variados. Por isso, as múltiplas faces do Benedetti, porque ele trabalhou tanto em questão de poema, né, com a poesia, com romance, com crônicas, com obras de teatro, com roteiro de cinema, e também ele atuou no jornalismo e até escreveu críticas de arte, né? Então, ele é bem polivalente, né? Trabalhou em inúmeras frentes, digamos assim, em termos de gêneros literários, tá bom? Ele pertenceu a essa questão da geração de 45. E na geração de 45, o que acontecia? Então, tinha, na época, essa questão de uma poesia mais intimista, mais sentimental, mais romântica, e também demonstrava essa angústia, essa desilusão da época, e até certos temas que eram mais genéricos, comuns aí aos escritores da época, né? Quando ele estava aí hospitalizado, ele havia a última obra que ele publicou antes de ser internado, se chama, então, intitulada aí de Testigo de Unomismo. E ela veio à tona apenas em agosto de 2008, né? Antes de ser internado. E
a última obra que ele estava, na qual ele estava trabalhando, tanto é que o título era provisório ainda, ele não tinha fechado nenhum título definitivo, é Biografia para Encontrar-me, né? Então, ele não chegou aí a finalizar esta obra com o título final e com todos os escritos, com todas as revisões. Não foi possível, né? Muito bem, então, um pouco assim, bem sucinto da questão do Benedetti enquanto a vida dele, né? Então, ele trabalhou em diversos ofícios, em diversos trabalhos, ele teve muitos gêneros, ele escreveu em muitos gêneros literários, então, demonstrando aí essas qualidades, né, enquanto escritor, né? Por isso, multifacetado, essas múltiplas faces. Eu trago algumas obras, alguns títulos para vocês terem uma noção, mas isso vocês conseguem aí encontrar em qualquer site de internet, algumas obras mais conhecidas para ilustrar essa diversidade de gênero, né? Contos, ensaios, peças de teatro, novelas ou romances, né? E também poesia. Na maioria das vezes ele é conhecido também por muitas pessoas como poeta, né? Então, tem uma inúmera quantidade aí de obras, tá? As imagens que eu estou mostrando aqui foram autorretratos também, né, que ele fez, tá bom? Em diferentes etapas da sua vida, né? Aqui é um pouquinho mais, né, nos últimos anos, nessa página anterior, um pouquinho antes, mais jovem, né? E o primeiro, mais jovenzinho ainda, tá bom? Só para vocês aí terem uma noção de como ele foi modificando também em termos de aparência, né? Aqui algumas capas de obras bem renomadas, né, também do autor, para que vocês tenham aí uma noção. La Muerte e Outras Surpresas é uma obra que traz alguns contos que eu gosto bastante, contos de cunho aí insólito também, né? Nós temos aí Montevideanos, que também traz uma questão mais poética, alguns poemas que também estão nessa coletânea que eu vou mostrar aqui, vou comentar para vocês, né? Então, não se preocupem que está aqui. E os contos aí do La Muerte e Outras Surpresas, também alguns estão aqui nessa outra coletânea, tá bom? Só para que vocês tenham uma noção. Primavera com Esquina Rota, Graças por el Fuego, são algumas obras, então, são bem conhecidas, e uma temática, além dessa questão de cunho mais engajado que o Benedetti tinha, né? Ele trabalhou muito com poemas de amor, né? Poemas sobre os sentimentos, poemas sobre as mulheres, sobre a vida em si. Então, ele tinha esses dois grandes lados aí que sobressaíam. Esse lado mais romântico, que abordava questões intimistas, sentimentais, em relação a mulheres e a vida, e esse outro lado que era mais engajado em relação à política, né? Que vai sobressair. Muito bem, então eu vou comentar com vocês, eu escolhi 3 obras. Essa é a primeira que eu mostrei agora há pouco, né? Eu escaneei a capa aqui da obra, para vocês terem uma noção. Essa obra é uma coletânea, olha, como vocês, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a dimensão da obra, né? Aqui, trazer mais para cá, olha. Ela é bem espessa, né? Porque é uma coletânea feita pelo próprio autor, né? Coletânea de alguns poemas que ele selecionou de várias obras que ele publicou, então ele foi pescando aí, né, poemas de obras diferentes e fez essa seleção para publicar, os poemas que ele acabou escolhendo, né? E até perguntavam para ele: mas por que você não colocou aí, não contemplou determinada obra ou determinado poema dessa obra, né? É porque não cabe tudo. Então, ele tinha que fazer um recorte. Então, ele fez esse recorte aí, subjetivo, e o que ele achou que deveria estar na obra, né? Então, vamos lá, para eu comentar com vocês. Eu trago, que fazem parte aí dessa obra, né, dessa coletânea, Inventário Uno, esses 2 poemas, está pequenininho aí, não vai dar para vocês verem, mas só para comentar, são os meus favoritos dele, né? São de temas mais sentimentais, mais românticos.
O título do primeiro poema é Te Quiero e do segundo poema, Todavia. Como eu trabalho também com língua espanhola, eu sempre acabo aí criando alguns espaços, né, algumas brechas para trabalhar com textos literários também, já que livros que nós adotamos muitas vezes trazem a questão da literatura muito fragmentada, muito superficial, então eu acabo trazendo escritores de diferentes países, né, hispânicos, para que os alunos possam ter aí esse contato, né, mesmo nos encontros, né, com a língua, nos primeiros encontros com a língua, né, nesse contato inicial. Então, eu trago Galeano, eu trago Benedetti, né, eu trago até escritores de língua inglesa, aliás, em língua espanhola, né, como Edgar Allan Poe, porque para eles terem já essa sensibilidade, para eles serem sensibilizados em relação à literatura, né, porque eu vejo que língua e literatura elas estão entrelaçadas, né, não tem como você dissociá-las. E nós acabamos fazendo isso, né, separando língua de literatura, mas por questão didática, carga horária, né, mas que não deveríamos. Muito bem, então só comentando um pouquinho aí sobre o poema Te Quiero, né? Vou ler aí os dois poemas para vocês saberem, conhecerem um pouquinho. Então a temática é uma temática mais introspectiva, mais ensimesmada, que é uma vertente mais romântica do Benedetti, né? Que vai trazer a questão do amor, de estar apaixonado, a questão da beleza desse sentimento, né? Então vou ler aqui para vocês. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. E porque somos pareja que sabe que não está sola. Então aí nós temos um pouquinho aí desse romantismo, né? Desse exagero sentimental, dessa declaração de amor do Benedetti, né? O segundo poema também tem esse mesmo sentido, né? Mais aí romântico, e o título é Todavia. No lo crea todavía. Está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo. Tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza. Y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque está llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios. Te querré más todavia. Então, aqui eu li na íntegra, né, o segundo poema, para que vocês tenham aí também uma noção dessa vertente mais romântica, mais sentimental do Benedetti, né? Passando um pouquinho ainda para esse mesmo primeiro livro aí, essa primeira obra, que é essa coletânea de poemas, né?
Escolhi 3 poemas que são aí micro, né? Mas que eles têm essa carga semântica também bem forte, que eles trazem aí esse impacto e de temáticas diferentes, né? O primeiro se chama Tardia, o título é Tardia, segundo Companhias, e o terceiro Intensidade. Primeiro, então, vai tratar sobre essa questão da maturidade, como que nós vamos aí ganhando maturidade com a idade, mas às vezes é tarde, porque a gente já não tem mais saúde para aproveitar toda a sabedoria que nós adquirimos com o passar do tempo. Já vi ali um errinho de ortografia, um com M, na verdade é N de navio, então já desconsiderem isso daí, perdoem essa falha, né? Tardia. La madurez llega con su relámpago de sabiduría, cuando uno já não tiene donde caerse sábio. Então, para a gente aí fazer essa reflexão, que nem sempre, quando nós adquirimos todo esse conhecimento, toda a sabedoria, na verdade, que é diferente de conhecimento, né? Nem sempre nós gozamos de saúde e tempo de vida aí para aproveitá-lo. Por isso que nós também temos que viver intensamente, claro, carpe diem, mas desde que não atrapalhe, prejudique as outras pessoas, né? Próximo poema, então, Companhias. Os 2 últimos aí, Companhias e também o poema Intensidade, são poemas que ele vai brincar um pouquinho com a questão da fraseologia, com a questão de, por exemplo, parêmias, né? Então, vamos lá. Dime com quem andas e te diré go home. Então, é uma parte também satírica e cômica aí do Benedetti, né? Ele acaba adaptando determinadas parêmias, né? E o último poema aqui dessa página, desse slide, é Intensidade. Quien pecho abarca, louco aprieta, né? Então, aí jogando um pouquinho de novo com essa questão do humor, né? E trabalhando aí com a língua, tá bom? Para refletir, para poder aí causar esse diálogo aí entre o leitor e o escritor, né? Próximo slide, nós vamos comentar aí sobre a questão do Benedetti. Como eu já mencionei, ele ficou muito tempo exilado em vários países, né? E ele sempre teve muito aflorada essa questão do engajamento político, então ele acabou entrelaçando, enviesando literatura e política, né? Bom, horizontes literários e políticos. Aí nós temos, então, essa obra, eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque está bem com zoom, né? Agora melhorou. Trouxe esse poema ainda da primeira obra, que a gente está aí ilustrando, né? Do Inventário Uno, tá? Hechos, notícias. Para los europeos, el estalinismo fue un hecho en tanto que para nosotros fue tan solo noticia. Por eso, nunca los entendimos bien. En cambio, para nosotros, Cuba y Nicaragua son hechos fundamentales y fundacionales, en tanto que para ellos son tan solo notícias. Por eso, nunca las entendieron bien. Então, comparando esses diferentes pontos de vista, né, essa relatividade, porque para quem está sofrendo esse período de ditadura, de imposição, né, de falta de liberdade, de expressão, é algo muito sofrido, é algo muito triste, é muito cruel, muito duro. Mas para quem está olhando de lado, lendo como notícia simplesmente, é apenas uma notícia a mais. Não se deixa afetar, não é tocado por aquilo, não sente como quem está imerso nesse problema sentiria, né? Então, para ilustrar essa questão da literatura e da política e do engajamento presente na obra, tanto poética quanto nas narrativas aí do Benedetti, né? O próximo, eu trago esse outro tema, que é a questão do imaginário e compromisso político, novamente, né, esse engajamento. Vertentes que vão se entrecruzar, elas vão se enlaçar, elas vão se enviesar, né?
Trago do lado direito uma pintura de um muralista mexicano, Davi Alfaro Siqueiros, e o título é Nuestra Imagen Actual, porque ela vai dialogar muito bem, né? Então, quem sou eu? Né? Qual é a minha identidade, né? Então, olha esse rosto, essas mãos, as cores aqui que vão ressaltar, dá luz no primeiro plano nessas mãos, que seria essa mão de obra, né? Em busca dessa identidade, esse desconhecido, né? Bom, Extranjero hasta allí, que é o título do poema também aí presente no Inventário 1. En aquel otro exilio me sentí extranjero, hasta que llegó la manifestación y me vi caminando con hombres y mujeres del lugar. Y desde los bordes, los milicos locales me miraron con la misma inquina que los de mi ciudad. Ou seja, não interessa se ele está exilado em outro país, mas se ele é um ativista, se ele é um militante, as pessoas vão olhá-lo com outros olhos, vão discriminá-lo, vão rotulá-lo, e ele vai sofrer as duras penas aí de ter esse engajamento político, de lutar pela liberdade, de lutar pelo povo, né? Então ele se sentia estrangeiro mesmo naquele outro lugar, né, de exílio. E eu gosto bastante desse, não vou ler só um ou outro fragmento, um Padre Nuestro latino-americano. Por quê? Porque é justamente como ele se vê enquanto latino-americano, né? Ele pede ajuda, ele pede socorro, bênção, proteção a Deus, para que ele não se esqueça também da América Latina, para que ele olhe pelo povo que está na miséria, que se encontra em condições deploráveis, né? Para que ele não proteja ricos apenas, mas que ele proteja, sobretudo, os mais necessitados, aqueles que se encontram em condição de miséria, desprotegidos, né? Mais frágeis. Então, nós temos aqui, vou ler só 2, 3 fragmentos aqui, para vocês sentirem um pouquinho desse poema. Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los mísiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido. Ahora que es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río. El dólar y su amor contra reembolso, arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de consciência. Amém. Então, é uma súplica, né? Ele está solicitando aí que Deus olhe também para esse povo que está precisando de ajuda, de pão, de saúde, de atenção, de carinho, tá? Então, gosto bastante da obra, desse poema que está aqui na obra Inventário 1. Né? E aí nós vamos para a segunda obra que eu vou ilustrar do Benedetti, para que vocês sintam esse gostinho de quero mais, né? Acho que já se apaixonaram aí pela obra poética, e agora vamos lá para a narrativa. É uma coletânea, que foi o livro que eu também mostrei para vocês, né? É uma coletânea aqui de contos selecionados, então, e ampliados, atualizados, né? Para que vocês conheçam a narrativa de Benedetti. Eu selecionei 2 contos para vocês terem aí uma ideia. Né? Esse conto, não vou lê-los, primeiro porque vocês vão dormir aí do outro lado, porque a minha filha, minha amiga, minha vizinha, enfim, todo mundo diz que a minha voz é muito suave, quando eu começo a ler ou conversar, elas se sentem embaladas e dormem. Então, não quero que vocês durmam, que vão até o final da aula, né? Que cheguem até o final. Bom, o título desse conto que está aqui nessa obra Cuentos, né?
que é também uma compilação de várias outras obras que o Benedetti publicou anteriormente, é El Puerco Espín Mimoso, né? E tem uma justificativa depois para ir para o título, El Puerco Espín Mimoso. Bom, é interessante esse conto, por quê? Porque ele trabalha com questão linguística e literária ao mesmo tempo. Olha só, que eu adoro isso de você entrelaçar e espelhar, apresentar, evidenciar, enfim, como elas estão aí, como elas conjugam, né? Como elas comunham. Então, nós temos aqui um professor, ele diz, olha, nós vamos fazer um exercício na aula de hoje de zoomiótica. Por que zoomiótica? Porque ele trabalha com zoo de zoologia, de zoológico, de animais, né? Com esse radical, e também com miótica, que viria de semiótica, né? Então, é interessante como ele vai fazer esse jogo. Então, ele dá situações para os alunos, ele diz, olha, fulano de tal, Beltrano, ciclano, ele chama a pessoa, dá uma situação, e a pessoa tem que pensar, né, em uma expressão relacionada a animais que utilizaria nesse contexto, né? Então, vamos lá, vou ler uma só para vocês saberem, entenderem aí qual que é a jogada, que tem um pouco de humor, tem um pouco de crítica, né? E audácia também, ousadia, e como que ele consegue entrelaçar língua e literatura, né? Bom, aí ele pergunta, dá explicação, né? E fala assim, veamos entonces, senhorita Silva, a um político tan acadalado como populista, se le quiebra a voz quando se refere a los pobres de la tierra. Então, ela tem que vir com uma expressão idiomática. Aí a aluna fala, lágrimas de cocodrilo. E ele fala, muito bem, isso mesmo, exato, senhor. Agora ele chama outra pessoa, outro aluno. Senhor Rodríguez, que siente quando vê em la televisión certas matanças de estudiantes? E aí o aluno já vai e coloca uma outra expressão. Se me pone la piel de gallina, né? E aí vai. Olha a outra situação. A ver, senhorita Ortega, tengo entendido que a su hermanito no hay quien lo despierte por las mañanas. ¿Es cierto? Duerme como um lirón, né? Então, o que é isso? A gente associa também para dizer que não adianta você traduzir ao pé da letra, né? Cada língua tem a sua particularidade, a sua especificidade. Então, como nós podemos traduzir expressões idiomáticas, né? No poema que eu mostrei, dois poemas, né, do Inventário Uno, eu mostrei a questão da parêmia, dos provérbios, que ele faz essa brincadeira, ele troca, ele adapta, né? E gera também esse sentido de humor. Aqui ele vai trabalhar com expressões idiomáticas. Olha como ele trabalha, ele vai lapidando questões linguísticas e atrelando as literárias, né? Então ele faz isso também. O que é dormir como um lirón, né? Ele dorme como uma pedra, ele dormiu feito uma pedra, né? Lágrimas de crocodilo, aí nós temos equivalente a uma expressão transparente, né? Então não precisa traduzir, mas poner la piel de gallina é o quê? Você arrepiar, né? Arrepiar de medo, arrepiar de horror, de asco, de nojo, de raiva, né? E aí vai, tá? Então, só para vocês entenderem. E aí, para a última pessoa, para o último aluno, ele pergunta, e daí? Propõe aí a situação, né? E aí fala, a pessoa estava, o estudante estava fazendo palavras cruzadas, né? E aí joga porco espinho mimoso, né? E aí ele fala, não está contemplado isso no dicionário, então eu vou ter que falar, né? Com a academia para colocar, porque essa expressão, né, ainda não está aqui, ainda não foi contemplada. Então tem essa um pouco de sarcasmo, de ironia, né? De crítica para chamar a atenção daquele aluno que estava aí disperso, né? E aí a pessoa fala, não, professor, desculpa, não era isso, a expressão era outra, né? E usa a expressão correta, e aí ainda fala uma segunda expressão para finalizar. E aí o professor, muito bem, touché, acertou na mosca, né? Perfeito, então vamos para o último conto e depois para a última obra, nosso tempo já está quase acabando, é isso mesmo, que é bom, dura pouco.
né? Ainda bem, tomara que vocês sintam também isso, que não estejam dormindo aí do outro lado, no sofá, na cama, enfim. Muito bem. O título da obra é Sonhou que estava preso. E é bem interessante essa obra, porque eu gosto muito do insólito, dessa questão de não ter que justificar segundo a razão, né? Segundo o pensamento aí cartesiano, enfim. E esse conto é um mini conto também, é um conto curtíssimo, e aí ele conta a história de um preso, né? Só vou ler uma partinha do início e a partinha do final, né? Ele diz que esse preso, ele estava preso, né, na cadeia, e ele estava sonhando que ele estava preso, né? Quando ele acorda, ele vê que não era sonho, que era realmente verdade, que ele estava preso. Porque um guarda o acorda, devolve, fala, você está liberado, né? Nós vamos te soltar, você está liberado, e devolve as coisas dele, entrega relógio, roupa, enfim, os pertences dele. Ele segue vagando, caminhando mais ou menos por 2 dias, dorme aí pela beira da estrada, enfim. Aí ele encontra até que ele chega à casa da irmã dele, e ele chega à casa da irmã dele, e a irmã, nossa, que surpresa, né? Agradável, abraça, forte, com saudade, com, né? Todas aquelas lágrimas, enfim, de rever o irmão depois de tanto tempo. E aí fala, o que você quer? O que você deseja? Ele fala, olha, agora, nesse exato momento, eu quero tomar um banho e quero descansar, né? E aí ele vai e dorme, e descansa. E aí vocês vão ver com o que ele sonha. Ele dorme mais de 12 horas seguidas. Deu um tirão, né? Então vamos lá ver o início do conto que eu vou ler e o finalzinho para vocês saberem, tá? Sonhou que estava preso. Aquel preso sonhou que estava preso, com matices, claro, com diferencias. Por ejemplo, en la pared del sueño había un afiche de París. En la pared real solo había una oscura mancha de humedad. En el piso del sueño corría una lagartija. Desde el suelo verdadero lo miraba una rata. El preso sonhou que estava preso. E aí conta, né, tudo aquilo que eu já comentei com vocês, que ele sai, o guarda o acorda, né? Enfim, devolve os pertences e ele vai para a casa da irmã, né? Um guarda lhe dijo que se levantara porque lhe haviam concedido a libertad, né? E aí devolveram as coisas dele, a roupa, dinheiro que ele tinha, relógio, uma caneta, né? Ele caminhou 2 dias, né? Chegou à casa da irmã dele, e aí, no final, o que acontece? Dormiu mais de 12 horas de um tirão, né? Seguidas. Curiosamente, durante esse largo descanso, el expreso sonhou que estava preso, com lagartija e tudo. Então aí a gente se questiona, vem aquela inquietação. É verdade ou é mentira? Foi sonho, né? Tudo aquilo que ele sonhou é um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, ou é verdade? Que ponto que é verdade? Que ponto que é real, segundo essa realidade que nós imaginamos ser a realidade, né? Porque tem todo esse questionamento, o que é real e o que não é real, né? Então, para quem, né? E aí, realidade ficcional ou não, era sonho, então isso deixa essa indagação, essa inquietação. E é isso que faz as obras, o que fazem as obras insólitas, né? Vamos para a nossa última obra analisada, então, La Trégua, que é uma das obras mais renomadas, mais conhecidas e lidas do Benedetti, uma obra que teve premiações, né? Inclusive foi premiado com o Prêmio Municipal de Literatura, teve adaptação para o teatro, ela foi escrita, foi a segunda novela dele, né? E foi escrita em 1960, tá? E foi baseada em um fato real, né? Foi baseado num fato quando o Benedetti trabalhava no escritório, ele tinha aí um colega de trabalho que era um cinquentão, beirava aí na meia idade, né? E ele se casou com uma jovem que tinha metade da sua idade, né? E ele adaptou, baseado nisso, para esse personagem, a história, para essa obra, que é em formato de diário, como se fosse um diário, ele coloca, né? Aqui eu tenho aqui
o livro, eu escaneei desse daqui, da minha obra, ele coloca, por exemplo, ó, lunes 25 de fevereiro, domingo 25 de agosto, lunes 25 de agosto, martes 3 de setembro, e assim vai. Então, como se fosse um diário, ele escreve como se fosse realmente um diário, né? Com o dia da semana e assim, tudo completo, tá? Bom, causou maior furor quando ele publicou, lançou esse livro, né? Foi uma afronta para os mais puritanos, como uma obra em formato de diário, né? Então foi todo aquele buchicho, todo aquele auê. Então ele já causou logo no lançamento da obra, né? Para a época foi assim algo bem inovador. Bom, no livro tem dois protagonistas aí, né? Como ele baseou nesse fato real, Martin Saint-Tomé é um homem de meia idade que tem 3 filhos. O primeiro filho, Jaime, ele é homossexual não assumido, né? A Bianca e Esteban também não ligam para o pai está abandonado, ele é viúvo, né? E ele está prestes a se aposentar. E o livro ele vai sendo contado em formato de diário, em ordem assim decrescente, digamos assim, contando os dias para a aposentadoria, o que ele vai fazer quando ele se aposentar, né? Então é um homem de meia idade que trabalha, fica ali preso no escritório, numa mesa de escritório. Então ele fica, né, contando os dias para que ele vai fazer depois que ele se aposentar, né? Essa questão da solidão, essa questão da cidade, então como que vai ser isso, né? Não tem o amor, a atenção dos filhos. E ele se apaixona por uma secretária que eles contratam para ajudá-lo, que é Laura Abedianeda, que ela vai simbolizar esse avatar do fruto proibido, do paraíso, ela vai ser o paraíso para ele, né? Uma jovem com a metade da idade dele também, né? 25 anos por aí. E ele vai conseguir se declarar, entre aspas, né? É recíproco, tá? Eles não chegam a se casar porque acontece uma tragédia, né? No final da obra acontece essa tragédia e ele não consegue muito bem, né, lidar com isso no começo, né? Que é a morte dela. Ele fica sabendo depois que, né, já perto, prestes aí a se aposentar, tá? Então esse relacionamento ele acaba sendo esse jogo de gato e rato, né? De esconde-esconde, porque eles têm que se encontrar às escondidas, né? Marcando encontros aí ocultos, foragidos, né? Eles acabam aí vivendo esse romance como se fosse essa grande aventura, esse grande paraíso que ela simbolizava, né? E aí eu trago 2 fragmentos da obra para finalizar a aula, para que vocês sintam esse gostinho de quero mais, para que vocês possam aí também conhecer um pouquinho da obra e querer lê-la, né? É uma obra curta, relativamente curta, né? Tranquila, vocês conseguem lê-la em um dia, tá bom? Poucas páginas. Se alguma vez me suicido, será em domingo. Então, olha as reflexões dele. Ele está em meia-idade, viúvo, os filhos não querem saber dele. Ele vai se aposentar. O que ele vai fazer? E agora? Né? E aí surge essa menina que vai trazer luz, vida, alegria, sabor aos dias dele, né? Até certo ponto. Bom, o final termina assim, último parágrafo, né? Último dia de trabalho. Nada de trabalho, claro. Aí quedou mi mesa. Nunca pensé que me importara tan poco desprenderme de la rutina. Se acabó la oficina. Desde mañana y hasta el día de mi muerte, el tiempo estará a mis órdenes. Después de tanta espera, esto es el ocio. ¿Qué haré con él? E agora, que a grande, né, que a amada, a grande alegria desses últimos dias aí, desses últimos meses, havia falecido. Voltou ao normal, né? Voltou ao que era antes, esse mundo cinza, esses dias sem gosto, sem vida, sem luz, sem alegria, né? Então ele acaba se questionando, tá? Então finalizo dizendo a importância, retomando a importância do Benedetti no cenário latino-americano, né? Trabalhou muito com problemáticas aí políticas, com sentimentalismo, com engajamento, e deixo para vocês refletirem aí, citação do Benedetti,
¿Existe verdaderamente ese otro rumbo? En realidad, solo existe la dirección que tomamos. Lo que pude haber sido já não vale. Então, que ele amava escrever e que era o que ele mais gostava de fazer e que ele era bom nisso, né? Então, não se arrepende, era a única coisa que ele sabia fazer e que fez muito bem e publicou tantas obras em mais de 80, né? Então, para que vocês aí pensem um pouquinho, né, sobre a obra e a repercussão dele na literatura. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como se fuéramos imortais. E foi o que aconteceu, né? Então, muito obrigada pela atenção e nos vemos por aí. Boa aula para vocês, bons estudos. Tchau.